André, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Gar- Galhardo, Tavares, sejam bem-vindas. Solange, seja bem-vinda. Boa noite. Grazi, celebre sempre. Seja bem-vinda. Pede aí o convite para entrar. Rodrigo, celebre sempre. Pede aí para entrar. Danielen, boa noite. Convidar aqui Cissa Prazeres. Cabral, Cardim, Paulo, seja bem-vindo. Cissa Prazeres, seja bem-vinda. Olá, Sérgio, tudo bem? Seja bem-vinda. Iluminar aqui nossa live de hoje com a sua presença. Duda, festa, É, seja bem. Carlinha é minha fornecedora, minha Ah, parceira, Carla. beleza, hoje está a sua turma toda aí, né? Vai aumentar. Ótimo. Tiago, seja bem-vindo. Algumas pessoas perguntam do horário quebrado, né? Isso é muito comum. De vez em quando eu sempre falo, gente, esse horário quebrado, sempre as pessoas, por que o horário quebrado? Isso é importante. Isso é uma prática que eu faço em consultoria, e a primeira vez que eu tive acesso a isso foi quando eu estava fazendo um curso lá na Inglaterra, muitos anos atrás. Eu me lembro que eu estava hospedado em uma casa e me deram nos primeiros dias os horários dos ônibus, né? E tinha lá, isso aí, o ônibus passa às 6h56, e passava, gente. Aí é que eu entendi o que é horário em inglês. E muitos anos depois eu comecei a aplicar isso em consultoria e sugiro a todo mundo, é fantástico. Por exemplo, em vez de você começar uma reunião 8 horas, bota 7h55, 8h05, porque o próprio fato de variar, as pessoas já têm uma atenção diferenciada por horário. E isso é uma prática que funciona muito. E eu vejo que está disseminando cada vez mais. Você vê, né, um olhando o outro fazendo. Aqui é muito comum hoje esses horários quebrados. Isso é uma prática muito interessante, porque empresa, por exemplo, tem lá a reunião 2 horas da tarde. É mais ou menos. Alguém chega na sala e diz: fulano não está, vou tomar um cafezinho. Até deu uma perda de tempo tremenda. E isso você chama a atenção das pessoas por horário. Daí a explicação, certo? Então vamos lá, gente. Vamos iniciar, 21 horas, vamos iniciar a nossa live de hoje com a presença de Cissa Prazeres. É, Tem um nome: Fator Confiança do Cliente, né? Quando eu idealizei essa live, eu pensei nos aspectos fundamentais de confiança com que o cliente compre e continue fazendo negócio com vocês, tá? E aí eu estruturei essa questão do pai, né? São três vetores na minha experiência, dos quais dois a gente compreende, a minha área de especialização, e no caso, um deles eu convidei justamente a Cissa Prazeres, que é uma autoridade no assunto, para nos dar uma luz sobre isso. E que fatores é esse de confiança que eu me refiro? É o que eu chamo PAI. Primeiro, protocolo, que hoje em dia
nesse momento, talvez seja um dos mais importantes, né? Principalmente com a Covid-19, aí, protocolo, né? As pessoas terem confiança. Daqui a pouco vou chamar a Cissa, vamos começar por ele. E o outro é integridade, né? Integridade nos negócios, que eu vou chamar a atenção de alguns aspectos depois, e também a questão da autoridade, ou seja, você ser revestido de autoridade de fato para que as outras pessoas, no caso os clientes, tenham a devida confiança de fazer negócio com você, tá certo? Então vamos conversar como... Mas antes eu queria até uma coisa, eu gosto muito da origem das palavras, né? Eu sou apaixonado por isso. Quando a gente fala fator confiança, de onde é que vem a palavra confiança? A confiança vem do latim confidere, que significa o quê? Acreditar plenamente. Alguém que confia, acredita, entrega. Uma mãe que entrega seu filho ao médico, ela acredita que realmente você vai em um restaurante, você acredita que eles façam uma boa comida, que tem segurança alimentar. Então, a palavra confiança vem do latim confidere, acreditar plenamente, que, por sua vez, é derivado também do latim da palavra fides, que significa fé. Olha que legal, né? Então, quando o cliente diz eu confio, ele está dizendo eu tenho fé, eu boto fé nele. Olha a responsabilidade, gente. Então, vamos começar por esse primeiro fator, que é o protocolo. Antes de Cissa falar, Cissa, eu coloquei essa questão, e essa semana, justamente a nível preparatório, eu queria que você começasse até comentando essa questão. Eu coloquei para o meu público, eu fiz uma enquete, eu tenho em torno de 15 mil seguidores, né? Interajo muito, reais, de fato, íntegro, e eu coloquei essa enquete justamente sabedor que ia fazer essa live. A pergunta que eu fiz para o meu pessoal do Story foi o seguinte: você confia que o comércio está devidamente preparado com os protocolos para não disseminar a Covid-19? Essa foi a pergunta que eu fiz. E qual foi a resposta? 79% disseram que não acredita, que não confia. Apenas 21%. Eu já desconfiava, mas eu não sabia a intensidade. Então, há um discreto no ar. O que é que você diria sobre isso, Cissa Prazeres? Apresenta um pouquinho. Eu estou chamando a Cissa porque ela é uma autoridade nessa área. Tem mais de 20 anos de experiência em eventos, né? Trabalha com grupos especiais, MOP, aí pelo Brasil, estão mexendo com protocolo. Então, uma pessoa que tem autoridade para falar. Cissa, por favor. Vamos lá, Sérgio. Então, obrigado aí por ter me chamado, né? Sejam bem-vindos aí as pessoas aí que estão dentro da sua live. Na verdade, eu já tenho mais de 25 anos, né, com eventos e eventos, é uma empresa, e tenho esse blog chamado Celebre Sempre. E meus eventos são mais voltados ao corporativo, né, e com pessoas físicas também. E no início da pandemia, nós sentimos a vontade e sentimos, na verdade, a necessidade de reunir todos os organizadores de eventos e profissionais de eventos, criando um movimento aonde a gente solicitava às autoridades pleitos, e dentre um deles seria a retomada segura com os protocolos. Eu fui a pessoa, na verdade, que escreveu os protocolos desse movimento e depois, junto com outras mãos de outros componentes do movimento. O movimento é chamado MOP Bahia hoje, movimento organizado de profissionais de eventos. O MOP tem, me parece que tem no Brasil todo, né? Isso são Não, várias unidades. Só tem Mato Grosso do Sul. E aí nós, na verdade, pedimos a licença a eles para copiar aqui, né, na Bahia. Então a gente agrega todos os profissionais, não são só os organizadores, são todos os profissionais. Pois é.
Então, voltando aí à sua pergunta, né? Então, tudo é muito novo. Na verdade, o vírus é uma coisa nova, ninguém sabe ainda, nem os próprios médicos. Sugere alguns protocolos na área de saúde. E com isso tudo foi se desenvolvendo, escrevendo alguns itens para saber como que as pessoas iriam reagir, né, na sua retomada, na sua volta ao trabalho, na sua volta dos seus serviços, do comércio e assim por diante. E dentro desses protocolos, né, que nós escrevemos, inclusive demos entrada lá na CETU, na Secretaria de Cultura, de Turismo, na Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, né, eles acataram muito bem os nossos protocolos, onde a gente coloca o que é recomendado e o que é obrigatório, tá? Itens coerentes para que realmente sejam de segurança para o cliente e também para o funcionário, seu parceiro, seu fornecedor, seu colaborador dentro da área, tá? Então, o que é que acontece? Isso aí é importante, viu? E Deixa eu muito. entrar a questão do respeito ao cliente interno. Tudo começa Isso, por aí, né? Para exatamente. não ficar parecendo uma coisa de fachada. Se o próprio funcionário não tem, o cliente interno não tem confiança do ambiente de trabalho, ele vai demonstrar isso para o cliente. Isso é horrível, né? Parabéns Pois por é, essa preocupação. Começa pois aí. é. Exatamente. Então, o que é que acontece? Nós vimos muitos protocolos, protocolo de São Paulo, do Sul, de vários estados. Inclusive, estudamos também protocolos de outros países, né? Que são muito mais detalhados do que esses que estão sendo aplicados no comércio, que vão ser aplicados nessa área de eventos. E aí a gente tirou o seguinte: o que é que a gente precisa fazer para voltar a uma retomada segura? Dar segurança para o participante, o colaborador interno e o cliente. Então, o que é preciso fazer dentro disso aí? Então, nós estudamos, eu fui atrás do Ministério de Turismo, né? Aonde o Ministério ele fez um protocolo específico para toda a área de serviço de turismo, onde algumas empresas que já são cadastradas lá no Cadastro, eles receberam um selo de biossegurança. Eu já tenho esse selo de biossegurança para já começar a funcionar. O que é que esse selo mesmo, o que é que ele Na explica para a verdade, é um gente R aí? Code, é um selo de biossegurança, aonde o cliente ele vai se sentir seguro que aquela empresa tem esse selo. Então, seja ela empresa, eu estou falando, gente, empresas de turismo, tá? Então, agências, operadoras, organizadores de eventos, restaurantes, então, tudo ligado ao turismo. O Ministério do Turismo, ele teve essa iniciativa, ele cadastrou, existe um setor chamado Cadastur, onde ele cadastra as empresas, você tem que dar documento, seu CNPJ, tem que existir uma empresa. E de lá você ganha, na verdade, o selo de biossegurança para você começar a andar com suas pernas, para você dar mais segurança ao cliente. Mas eles Então, dão uma capacitação sobre isso? Como é? Qualquer um dão, pega dão, esse selo? não, Como é que é não, isso? não, eles dão a capacitação também, né? O Sebrae também já está entrando com uma capacitação. E aí É você uma se cadastra. certificação, é uma É uma certificação. certificação. Além do cadastro que você. Ó, Jorge, seja bem-vindo, Jorge. Estava falando aí de você aí agora. Jorge foi um dos incentivadores aí do MOP, que está aí junto com a gente, não larga a gente de maneira alguma. Ele vai ser o padrinho do MOP aí. E aí, nessa certificação que o Ministério ele deu, na verdade, então a gente se sentir mais seguro no sentido de você querer colocar mais segurança para seus clientes, tanto externos como internos, tá? Então, o que é que nós estamos fazendo? Eu vou, inclusive, até dizer a minha experiência que eu já tive chamadas de clientes para fazer visitas técnicas nos locais e também já tive experiência de participar de um evento aonde teve alguns itens que não foram de acordo com os protocolos. E Então, me Sérgio, permita até uma observação aqui, gente, como palestrante, a Cissa é parceira, também minha contratada, falar, a gente tem uma preocupação com o Luiz. Eu já fiz um evento presencial
e ela que cuidou dessa parte, e também dois outros que uma empresa de automotiva e outra também na área de construção, que vai fazer o lançamento. Daqui a alguns dias nós vamos fazer uma palestra, e a Cecília, como especialista, vai até o ambiente, faz um diagnóstico completo, né? E Isso, eu vou faz um explicar. plano de segurança. Isso, Exatamente. para o palestrante, para o público, é genial. Então, senhores palestrantes, cuidado com isso, né? Preservando a própria saúde dos clientes de vocês, né? Não é chegar a entrar só de máscara, gente. Não é? Existe todo um Exatamente. trabalho profissional que precisa ser respeitado e consultado, em nome da nossa própria segurança. Vamos lá. Pois é. Então, o que é que acontece? Então, na verdade, quando essa segurança que você fala, né, de ter a integridade, ter autoridade para você fazer isso, é que eu falo dentro da minha área, é que a gente tem que realmente ter, a gente mesmo, os donos das empresas e donos que estão fazendo aquele serviço, ele tem que estar muito seguro de si. Porque você tem que passar segurança para seus colaboradores e vai ter que passar também segurança para aqueles participantes que vão estar no evento, tá? Então, assim, o que é que nós desenhamos disso tudo? Desenhamos dentro dos protocolos toda a parte de entrada, toda a parte de palestrante, toda a parte de salões, visita técnica. Existe um roteiro, existe um checklist aonde você vai checando item por item do evento para você exatamente dizer para o seu cliente, olha, isso pode, isso não pode, isso é recomendado, isso é obrigatório, e assim por diante, traçar dentro dessa visita técnica, né? Eu geralmente faço uma cartilha com a logomarca do cliente e eu entrego a cartilha para ele, tá? Então, os protocolos, ele abrange todo tipo de serviço, desde o buffet, desde a palestra, desde uma montagem de stand, desde a entrada do participante, desde o credenciamento, como é que vai ser. Então, assim, é muitos detalhes, Sérgio, que realmente teria que ser uma live inteira, acho que de 2 horas, para a gente falar dos detalhes de um protocolo. Eu vou falar aqui do geral, que é o que Claro. todo mundo ouve, é o que todo mundo quer saber e é o que todo mundo deve aplicar, né? Considerando pela sua segurança. Então, assim, tendo autoridade no mercado hoje, seja de serviço, seja de comércio, varejo, o que for, você tem que estudar muito para você saber o que é que estão se usando, o que é que pode, o que é recomendado, o que é obrigatório, tá? Então, dentro de um deles é a segurança. Se você vai fazer hoje um evento, na verdade, você tem que ter muita segurança como os participantes eles vão chegar até o seu evento, tá? E hoje em dia, se você não tiver um evento presencial, você pode fazer um evento híbrido ou totalmente virtual ele, que na verdade já está se chegando aí no mercado os eventos virtuais, né? Onde o palestrante ele vai para uma sala, onde tem todo o equipamento, todo o protocolo também dentro desta sala, dentro desde a entrada, e ele dá ali sua palestra e isso é passado para o mundo todo, através de uma plataforma streaming, que aí você fica tranquilo. Então, você pode cobrar por essa entrada desses participantes através dessa plataforma, ou pode ser gratuito, tá? E o presencial hoje, que eu acho que vale muito a pena dizer, que eu acho que a gente não vai perder, vamos dizer assim, a alegria de fazer um evento presencial. Eu sei que o vírus existe, a gente vai ficar com o tempo aí, na verdade, até descobrir a vacina, né? Então, a gente vai ter que andar mesmo com esses protocolos, mas eu creio que o evento presencial, ele não vai perder o glamour, né, de acontecer. Então, por isso que a gente está se preparando para também ter esses eventos presenciais. Inclusive, eu já estou recebendo solicitações e tudo mais. Então, disso tudo, qual a segurança que a gente passa para o cliente? Primeiro, a gente tem que saber qual a quantidade. Opa, Mop Bahia entrou aí, ó, tá vendo? Aí, gente, Seja sigam o bem-vinda, Mop MOP. Que o Mop aí é É um o nosso modelo aí para o movimento, é o Brasil todo. O modelo, pessoal é exatamente. fantástico, viu? Eu sou Exato. testemunho. Já falei aí de vocês desde o início e eu faço parte aí do setor da política do MOP, tá, Bahia? Então a segurança que a gente tem que passar para eles, né? Então, se o cliente ele chega hoje para você e quer fazer um evento, primeiro de tudo, oi Mari, seja bem-vinda, minha parceira aí da área de política. Então, a gente tem que, na verdade, a gente saber
Hoje o decreto da prefeitura ele diz que até 50 pessoas você pode fazer reuniões, né? Com todo o distanciamento, com todos os protocolos. E aí o que acontece? Hoje você pode chegar e primeira coisa de saber do cliente para passar segurança para ele, aonde vai ser seu evento, tá? A gente sabe, é sabido na verdade que muitos locais, devido à pandemia, estão fechados, alguns hotéis estão retornando agora. Ali, ó, Jorge, um movimento legítimo, merecedor da nossa atenção e respeito. Com certeza, Jorge, você é o nosso padrinho. E aí, o que acontece? Dentro desse decreto, a gente precisa fazer essa visita técnica ao local, né? Então, pode ser um salão dentro de um espaço da empresa, pode ser um salão dentro de algum hotel que esteja realmente já abrindo para ter essa retomada segura, pode ser dentro de um espaço de treinamento, enfim, o cliente que vai definir qual é o espaço e a gente tem que ver essa metragem do espaço dentro do decreto que a prefeitura estipulou que é até 50 Ou seja, pessoas. um evento pode ser realizado, a princípio, em qualquer lugar quando abrir, né? Mas desde que respeite o protocolo, não é isso? Isso, exatamente. Não, alguns locais já estão abertos, viu, Sérgio? Alguns locais já estão. Eu fiz uma pesquisa essa semana, tem alguns hotéis que já estão abrindo os espaços, mas dentro do decreto da prefeitura que é até 50 pessoas, tá? E aí você vai conversando, você faz a visita técnica e aí você vai passando segurança para seu cliente e também você tem que passar segurança para seu colaborador que vai trabalhar no evento. Não adianta você só determinar uma cartilha para o cliente sem determinar uma cartilha para seu colaborador, tá? Então, os itens são os que todo mundo já ouviu falar, né? Que é desde a entrada, E álcool me gel. parece que tem uma coisa aí, deixa que eu ia falar adiante, mas eu vou puxar para cá, tá certo? Uhum. Por exemplo, uma coisa, quando a gente fala em confiança, eu vou puxar aqui para que eu quero uma Pode posição puxar. sua. É o seguinte, eu sempre digo que na teoria da clientologia não há realidade, só existe percepção, né? O Nietzsche já falava Isso. muito tempo atrás que não há realidade, é percepção. Se a gente diz aqui, eu tenho isso aqui, mostra para uma pessoa, 100 pessoas, cada um vai fazer uma definição, depende da sua experiência, da sua vivência, do seu ponto de vista e tudo. Então não há, só existe percepção e a obrigação do fornecedor entender a do cliente. Então, Exatamente. me parece uma coisa importantíssima, quem vai fazer isso, não basta fazer com excelência. O cliente precisa perceber a segurança. Porque me Isso. parece aí tem gente de tudo. Aquele marqueteiro do mal, ou seja, Isso. que mostra que é bom, que faz uma presepada danada, mas no fundo cheio de furo. Por outro lado, tem empresas e profissionais que fazem um trabalho maravilhoso, mas o cliente não percebe, ele não faz um marketingzinho, não faz uma educação, não é? Me parece que isso é fundamental, não? Sim, com certeza. É por isso que eu entrego a cartilha ao cliente. Mesmo que ele não me contrate no início, eu entrego a cartilha para o cliente, aonde depois da visita técnica, porque tudo é assim. Na verdade, o cliente ele não lhe contrata logo de imediato. E principalmente agora, como você está falando de segurança, ele tem que ter segurança. Hoje mesmo ligaram para mim perguntando: você já está sabendo como é que vai ser a retomada? Um evento de 30 pessoas. Eu digo, não, a gente já sabe. Aí eu explico para ele, mostro o selo do Ministério do Turismo. Então, ele já se sente seguro que, na verdade, ali eu estudei, eu estou pesquisando, eu estou verificando o melhor para ele dentro da segurança. Ele tem que ter noção que, na verdade, se ele hoje partir para fazer um evento, ele tem que estar apto também para passar segurança para os clientes dele. Então, na verdade, é uma cadeia. Eu tenho que passar segurança para meu cliente, para meus parceiros que vão trabalhar comigo, e esse meu cliente vai ter que passar segurança para quem ele for convidar, tá? Então, tudo assim é descrito de uma forma muito clara e muito objetiva. Claro que quem decide é o cliente, mas nessa época que nós estamos vivendo de medo, de insegurança, sem saber como é que vai, a gente até verifica, até no comércio, como as pessoas entram apreensivas nas lojas, as pessoas não querem se tocar, existe um estresse
Então, a gente tem que passar bastante tranquilidade para que ele se sinta seguro. Pô, essa empresa está me acompanhando, essa empresa vai estar comigo dentro do evento, entendeu? Eu Então, já quer fiz falar? algumas discussões aí, eu percebo um comportamento meio bipolar. Ou Exato. as pessoas estão muito apreensivas, olhando assim, um com medo do outro, ou está uma verdadeira bagunça. De vez em quando as prefeituras têm que intervir em algumas lojas que não estão respeitando, né? Não, hoje mesmo Então uma não há pessoa um me empurrou. equilíbrio. Hoje Me uma empurrou? pessoa me empurrou com um carrinho, porque ela queria que eu andasse mais na frente e me empurrou. Quer dizer, a distância das minhas costas para o carrinho, onde ela estava na ponta, né, era uma distância razoável que tinha um distanciamento. Mas, enfim. Então, voltando lá à confiança do evento. Então, o cliente, eu fazendo a visita técnica, eu mostrando para ele como é que vai acontecer. Eu passo todos os tópicos, que são os tópicos que todo mundo já conhece, que é álcool gel, máscara, ter stand-by de máscara, isso é muito importante. Uma coisa que as pessoas ficam muito com medo, como é que vai ser o buffet, como é que vai ser coffee break, porque você lida com alimento, né? Você já lida com a questão da saúde alimentar, né? Com os alimentos na cozinha, para o preparo e tudo mais. Mas uma coisa é você colocar lá, e como é que as pessoas vão pegar? Não. Então, existe todo um protocolo de uma montagem diferente. A propósito, conversando com você sobre um evento, achei muito interessante aquela ideia de uma caixinha. Parece Isso, merenda escolar, né? Em isso, vez de isso. montar É uma um mesa dos de itens. buffet, um cliente achou a ideia maravilhosa. Você já É um dos monta itens. direitinho e dá o pacotinho para o cliente e ele vai fazer o lanche dele com a devida distância. Não aglomera todo mundo em torno de uma mesa, né? Ao Exato. mesmo tempo, que é meio problemático, né? Não, Depois, exatamente. principalmente Na depois que o verdade, pessoal está sentado 2 horas, está doido para comer alguma coisa e sai de vez. na verdade, Sérgio, o que é que vai existir dentro desses protocolos? Horários também, sabe? Esses horários são alguns itens que a gente tem que, na verdade, passar para o cliente e dizer, olha, o coffee break tem que ser realmente 45 minutos ou 50 minutos, porque a gente não pode ter mesmo que você entregue o que você falou que é uma caixa box, que hoje está se usando muito em coffee breaks, muito em lanche. É um item do coffee break que, na verdade, é lançado dessa forma. Então, existe duas maneiras. Ou você existe o buffet, onde você coloca tudo embaladinho, ou você existe a caixa box que você entrega para o participante. Mesmo nesse horário que o participante esteja com a caixa box, ele tem que ter um horário cronometrado, porque a gente não pode ter aglomeração nesse ambiente, entendeu? Só veja um Então, problema aí, pelas experiências que a gente tem desse Brasil, que nos coffee break tem um que come um pãozinho, tem outro que come é, uma dúzia. mas aí a gente, Como, como é que vai nós fazer? fazemos a média, e nós não fazemos a média, a quantidade. Pois teve um cliente mesmo que não me pediu que não quer buffet. Mesmo o buffet dando a luva, uma luva da mão direita para exatamente pegar os garfos, as colheres na mesa para colocar alguma coisa, eles não querem. Então, assim, a insegurança deles também é muito grande, porque ninguém sabe de nada, a gente não sabe o vírus se vai voltar, como é que tá, né? Então, é uma interrogação na nossa cabeça. Então, o que E a gente tem que parece que a passar... gente vai ter que estar preparado aí, né? Porque isso não vai se resolver de forma Isso, rápida. só Você vê que através em da vários vacina. lugares, eu estava vindo na Espanha, né? A região de Barcelona e tal está retrocedendo, na China também. Então a gente vai ter que conviver com Tá isso voltando. um bom e longo tempo, né? E me parece que até uma grande Pois é. oportunidade de ensinar o brasileiro a disciplina, as regras, o respeito, né? Me parece, né? Isso está acontecendo muito. Então, a gente tem que passar o máximo de segurança para esse cliente, porque eles ficam muito perguntando: e aí? E se não der? E vem cá? E se tiver uma sujeira? Então, a gente tem que explicar tudo dentro do espaço, que tem que ter lixeiras, se o espaço for do cliente, ele tem que providenciar lixeiras, ou a gente providenciar lixeiras. Então, assim, são muitos detalhes agora. A impressão que a gente tem é que a gente vai trabalhar dobrado, porque a gente tem que estar atento a tudo, inclusive dos meus parceiros e meus fornecedores. É uma conversa muito clara. Olha, se você estiver espirrando, você não vai trabalhar. Olha, se você estiver com febre, você não vai trabalhar.
porque eu tenho que proteger também ele, tenho que proteger também os clientes, né, os participantes desse evento. Então, é quando você fala da integridade, né? Então, na verdade, a verdade, que a pessoa jogue a verdade com o outro, diga assim, olha, eu tô assim, 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 eu não posso ir trabalhar, eu não vou poder fazer seu evento. E por aí vai, entende? Então, Você fala em evento e no comércio, você teria alguma dica em loja específica? Então, o comércio hoje, os mesmos protocolos que são os básicos que a gente vê por aí, que a gente está cansado de ouvir, né? São os mesmos do comércio. A importância é o distanciamento, o álcool gel e a máscara. São 3 itens. O resto que você vai se adaptando, que você vai colocando, na verdade, para que seja mais seguro para o cliente, que são as placas de acrílico nos caixas, um papel, ou então um papel filme, ou então um saquinho na maquineta, ou então usar até colocar para o cliente, em termos de propaganda, que ele use, na verdade, o pagamento pelo celular para não digitar nada. Então, tudo isso vai agregar. Então, aquela empresa que agregar mais detalhes para deixar o cliente seguro, ele vai ganhar, entende? Então, por exemplo, eu estou agregando a ficha técnica, né, e uma cartilha. Então, se o cliente não me contratar, ele vai receber essa cartilha, ele recebe a ficha técnica daquele evento. Então, isso agrega valor para ele, porque ele vai sentir segurança que, teve uma empresa que visitou, fez uma visita técnica e está segura de como vai acontecer meu evento. Eu não posso fechar com ela agora, mas eu vou lembrar dela aqui mais tarde em outro evento e vai me chamar. Então, esses são alguns itens que é preciso. Agora, com a reabertura do comércio aqui em Salvador, né? Porque a gente está em Salvador, acredito que acho que sexta-feira vai começar. Vai ser uma grande experiência a nível de você... Até eu quero ir no comércio para saber como é que vai ser essa coisa de um shopping, né? Que, na verdade, um shopping é um grande evento, porque você vai ter milhares de pessoas entrando ali, só que em várias lojas separadas. Então, vai ser um tipo de aglomeração, mas mais com cuidado, com segurança. Então, isso para mim é uma experiência, porque eu quero ver como é que vai funcionar, quero saber como é que o ser humano, na verdade, ele vai reagir dentro de cada loja que vai ter seus protocolos. Então, aquilo que eu estou falando, os protocolos existem, são aqueles os normais que a gente está vendo sempre por aí. Mas cada empresa, ele pode fazer um pouco mais para deixar o cliente seguro. Entende? Inclusive, eu acho que um desafio muito grande do comerciante, que eu sempre digo, já fiz algumas lives sobre isso, problema é cliente tem sempre razão, não é uma besteira, tem cliente desonesto, tem cliente abusado, a gente tem que estar preparado, tá? Essa que é a verdade. E como gerenciar essas questões, né? De gentes que não respeitam. Nós vimos esse dia uma coisa triste em São Paulo, um desembargador fazendo um papelão, né? Daquele sendo pego sem usar máscara, que é uma autoridade. Tem uma pergunta aí de Mário. Deveria. Sérgio, você está percebendo essa preocupação no comércio? Sim, eu não tive nenhuma experiência especial. Eu vi um vídeo de um cidadão aí, não sei de um país, que ele foi pedir um sanduíche, o funcionário disse para ele botar máscara e ele simplesmente pulou o balcão e deu um tapa no fornecedor. Olha, isso é normal, isso vai acontecer. Tem gente de todo isso. Nós vimos um desembargador fazendo o papel dele. Então, na realidade, os gestores têm que estar preparados. O que eu digo é o seguinte, às vezes a relação extrapola de cliente-consumidor, né? Cliente e fornecedor, passa a ser um caso de polícia. Então, nós estamos abertos ao público, nós lidamos com gente de tudo que é espécie, alto nível, preparada, mal educada. Então, os gestores, os shoppings, precisam estar preparados, né? Eu fui em um estabelecimento recentemente, só dar uma situação que a gente estava em um lugar que podia, em uma cidade, né? Já estava aberto, e em um restaurante, tudo, protocolo, tudo certinho. E o que é que a gente viu? Alguns metros na entrada do estabelecimento, tinham os motoqueiros sem máscara, né?
Então foi chamado o pessoal para tomar uma intervenção. Nós não fizemos isso diretamente, porque eles estavam, graças a Deus, eles receberam o toque do funcionário, mas poderiam ter reagido de forma diferente. E eu até Mas falei para... você ficou inseguro no espaço com Sim, essas pessoas? fiquei Pois é. inseguro e foi tomada uma providência, não diretamente, que não é o problema nosso, foi falado e a organização, a empresa, tomou as dores e foi falar com eles. E graças a Deus eles entenderam, mas poderia não ter entendido. Eu até falei com a gestora na oportunidade, se preocupe com isso, porque isso não é simples, porque uma pessoa vem aqui, uma família vem aqui, e se vê essa negligência e ninguém toma uma providência, o que é que vai acontecer? Ela não vai voltar. O fator confiança é destruído, né? Então, os gestores precisam ter essa clareza e enfrentarem com coragem essa situação. Na verdade, eu digo muito o seguinte, eles serem verdadeiros, eu falo assim em nome de eventos, eles serem verdadeiros, passarem para a empresa que está organizando o evento, dizer o que é que eles acham, o que é que eles querem, o que é que eles pretendem com aquilo ali, e deixar a gente orientar eles, né? Como a gente está estudando, como a gente está tendo experiência, a gente orientar da melhor forma, tá? Para que eles se sintam realmente seguros. Claro, como você falou, existem várias diversas pessoas. A gente vai ter... Imagine como será um show, né? Daqui a alguns dias nós vamos estar abrindo a área de business, de show, de entretenimento. Então, com fé em Deus, eu acredito que lá para novembro, eu acho, né? Porque as empresas aí estão sofrendo. Imagine como é que vai ser um show para 500 pessoas. E graças né? a Deus que a gente já está cansado de ver as lives de Ivete de pijama, não é verdade? Pois é, e as pessoas estão necessitando, as pessoas estão querendo voltar. E eu tenho uma intuição, Sérgio, muito grande, que eu acho que quando passar tudo isso, eu acredito que quando aliviar um pouco, porque existe dentro da ciência que quando 90% da população que ter pego o Covid, você já está melhor para você circular, né? Não sei com o uso da máscara ou sem máscara, isso aí depois eles vão definir. Mas eu acredito que as pessoas vão voltar querendo muito celebrar, querendo muito reunir, querendo muito fazer aglomeração. É a chamada né? do rebanho, né? Imunidade de rebanho, né? Aí, ó, Mari está perguntando, Cissa, pode falar um pouco sobre eventos sociais, tipo casamentos? Pois é, os casamentos hoje, Sérgio, aí vem o item, nós temos, inclusive, até uma conselheira dentro do grupo do MOP, que ela está se deparando com as pessoas, ela monta todos para casamento belíssimos, em áreas e tudo mais. E ela está se deparando com noivos que querem, de qualquer maneira, casar, tá aquela data, não quer mais adiar, e quer porque quer aquela data, e ela tenta, né, colocar dentro das normas, dentro dos protocolos, o que está acontecendo. Mas as pessoas, às vezes, não estão nem aí, não querem nem saber. E acham que realmente podem furar aí os protocolos. Mas não é bem por aí. Então, a sugestão de se fazer casamento hoje, né, esses eventos sociais, nós temos que fazer em áreas abertas. Oi, Celo, Marcelo, irmão de Ritinha. Oi, querido, seja bem-vindo. Então, na verdade, como é que se diz? Os casamentos têm que ser bastante em locais abertos, né? Que sejam mais ventilados e que sigam realmente os protocolos. Então, tem noivos que não queriam, não querem, eles querem realmente fazer o evento deles, muitos não querem seguir os protocolos, como tem muitas pessoas também que eu já ouvi falar de empresa, precisa isso mesmo? Precisa colocar o lanche no caixa box, como eu já fui em um evento, logo no mês passado, que foi me chamado para um lançamento, eu não estava organizando o evento e tinha um coffee break, e esse coffee break estava totalmente descoberto. Então, assim, eu senti insegurança de meter a minha mão lá para pegar um pãozinho. Deu para entender? Eu sei que aquela comida pode vir da cozinha com toda a segurança, mas ali naquele momento, onde as pessoas... Só tinham 15 pessoas no lançamento. Você falou de uma coisa aí interessante, que eu tive uma experiência há alguns anos, acho uns 10 anos, no Senac, em Minas Gerais.
que eu fui contratado por eles, fiz várias palestras em várias cidades, né? Passei uns 15 dias viajando do Senac, Minas Gerais. O doutor Raimundo era o superintendente, um cara de uma visão extraordinária. E eu me aproximei muito dele. Uma coisa que me chamou a atenção, eu fui lá em um local de hotel, os restaurantes escolas, que formam aqueles... E eu vi uma cena que, para mim, foi significativa, que eu não era dessa área. Ele mostrou lá um ambiente onde todos os funcionários, literalmente todos, tinham que passar, me parece que era de meia em meia hora, para fazer a higienização das mãos completa, inclusive com instrumentos modernos, que ele não botava a mão. Eu fiquei encantado com aquilo, né? Logo, a gente que mora em um país, Brasil, que não é uma questão de preconceito, gente, uma preocupação muito grande, já que a gente está falando em fator confiança, eu acho que esse saldo a gente ganha em outras áreas, não só confiança contra o Covid, mas também na confiança alimentar. A gente vê Isso, nas praias, isso. nas feiras livres. Eu mesmo, gente, eu não é preconceito, mas eu não como aquela coxinha na rua, nada disso. Eu Porque, acho que gente, veio, agora a pandemia, eu acho que veio ensinar muita coisa, né, sim, Sérgio? eu Passar espero, muita porque coisa para essas pessoas que lidam com alimento, entendeu? exatamente. As pessoas estão vendendo os ambulantes aí em casa, mesmo cheio de boa intenção, coitado, mas que não tem nenhuma noção de higiene. Nós não temos, o brasileiro não tem. Mais uma vez, eu aprendo muito com o cliente. Eu aprendi a lavar a mão há uns 7 anos atrás. Não vou dizer minha idade, parece uma vergonha, mas eu falo isso no Hospital Natal Center, que eu fiz uma consultoria lá durante 6 meses, viajava de 15 em 15 dias do Grupo Delfim, e eu tive a oportunidade, convivi muito no hospital, e foi lá que eu aprendi, que meu pai e minha mãe também não sabia aquele movimento, né, de todo e Isso. tal. E isso é tão importante, vai evitar tanta doença, que o brasileiro, independente de poder aquisitivo, é um ignorante nessa higienização, não é? Não, com certeza. É por isso que agora, né, as pessoas, o comércio, o serviço, o varejo, ele tem que prestar muito atenção nessa questão de segurança dentro desses protocolos. Isso é muito sério, não é brincadeira, tá? O vírus existe, o vírus ainda está aí, mas é preciso, se a gente quer voltar à nossa normalidade, ao novo normal, a gente tem que realmente seguir os protocolos, tá? A gente tem que tanto dentro do comércio, como dentro dos serviços, como isso vai ser um bem danado que a gente vai tirar dessa pandemia, de alguns hábitos, que isso vai ser para a vida toda, tá? Então, é Ótimo, por isso, entendeu? Então é muito isso, bom. Sérgio. Então, assim, a gente, dentro dessa condição toda que nós estamos organizando, a empresa já está fazendo visita técnica locais, a gente já está voltando aos poucos, né? Eu tive alguns eventos adiados e outros cancelados. Os adiados ainda não foram definidos ainda a data, porque muitos ainda acho que eles ficam esperando para que realmente acabe tudo isso, para ter isso já no final do ano. Eles têm essa esperança de não usar máscara no final do ano, mas a gente tem que ser muito realista e honesto com o cliente. Às vezes me Beleza. perguntam, Cecília, e aí? Vai ter, eu posso fazer meu evento, posso adiar meu evento para dezembro, mas eu não queria que tivesse máscara, eu não queria essa agonia toda. Pode ter até distanciamento, mas sem máscara. Mas aí eu tenho que ser sincero com eles, a gente não sabe quando é que vai acabar isso. Então, Beleza. eu passo muito essa credibilidade da empresa, da gente, essa segurança, né? Dentro dos protocolos eu explico, eu digo o que é que pode, o que é considerado, o que é obrigatório ter, para exatamente eles seguirem e realmente ser um sucesso o evento, né? Não é só durante o evento, é o antes, o durante o evento e o pós-evento também. E Porque que aí você todos também... fiquem muito vivos. Exatamente, porque o pós você vai ter que ter um relatório, né, de pessoas. A OMS ele pede que quando tenha congressos, convenções de número de pessoas maiores do que 300 pessoas, você tem que ter uma lista de nome de pessoas, mas e acompanhar ele durante a semana. Acho que Mari fez uma Muito pergunta bem. aí.
Cissa, você considera que o principal agora é avaliar as condições do local? Sim, Mari, muito. Até porque, como eu falo assim, por exemplo, o decreto da prefeitura é até 50 pessoas. Então, a gente precisa, na verdade, avaliar a metragem desse local que tenha 50 pessoas. Se a Nani entrou aí, Ana Marques entrou, oi, gente, sejam bem-vindas. E aí, dentro desse espaço, se você tiver uma quantidade de 50 pessoas, você tem que duplicar esse espaço para 100, mesmo que tenha 50. Então, você precisa ter o distanciamento das cadeiras, ter o distanciamento da mesa do palestrante. Sérgio, você que é palestrante aí, você sabe. Ter distanciamento do palco. Tudo isso vai influenciar de como vai acontecer o evento, tá? Eu vou adorar que, por causa disso, o retroprojetor, em alguns lugares, vai ficar mais retroprojetor Oh, não existe desculpe, mais. eu me traí agora. O vídeo projetor, né? O data show, apaga essa parte, vai ficar um pouco mais recuada, a gente vai conseguir uma área maior. Alguns locais, Sérgio, rapidinho, alguns locais já estão fazendo mudanças de equipamento, tá? Eles já estão, devido a essa coisa de não ficar trocando equipamento, pegando equipamento, ter gente entrando na sala para trocar, eles já estão embutindo alguns equipamentos em teto, em paredes, exatamente para já ter fixo no local. Legal. Cissa, eu vou lhe agradecer. Você fica aí, porque só me restam 14 minutos. Vixe, foi mesmo? Eram 3 pontos, você pegou todo, mas foi ótimo, porque realmente é o ponto mais importante. Mas eu queria, só para cumprir a tabela, falar rapidamente dos outros 2. A gente aprofunda em outra oportunidade, mas fica aí, não saia, tá? Fica aí, porque você conhece aquela história de um congresso que alguém deu uma palestra e ficou emocionado e só tinha uma pessoa assistindo. Conhece essa história? Sei, não? Já ouvi falar. Só tinha uma pessoa. Aí, na hora que acabou, o cara, muito obrigado por sua audiência, não sei o que lá, eu fico muito grato. E não, peraí, você não vai embora não, porque a próxima palestra Então, fica aí 14 minutos. Gente, então, fazendo uma reconstituição, nós estamos falando em fator confiança do cliente. Nós selecionamos 3 aspectos fundamentais, já definimos o que é confiança, acreditar plenamente, vem do FID, do fé. Nós falamos em 3, protocolo, autoridade e integridade. Né? O protocolo, Cissa Prazer acabou de dar um show para a gente aí, de muitas dicas. Né? O que eu queria comentar rapidamente são 2 itens, integridade e autoridade. Sobre a questão do tema confiança. Leva-se muitos anos, né? Muitos anos para adquirir uma credibilidade. E em um ato infeliz se destrói tudo. Então, vamos ficar pensando nisso. Né? E sobre o ponto integridade, eu, como especialista em cliente, devo dizer o seguinte, ontem, no meu Instagram, por favor, me acompanhem lá, Sérgio Almeida Clientologia, eu botei um post, uma frase dizendo o seguinte: chegamos a um tempo que ser ético não é apenas uma questão de integridade, mas também uma questão de inteligência. Gente, hoje enganar o cliente, tentar ludibriar o cliente é uma burrice. Por quê? Uma questão muito simples. O cliente precisa voltar. Hoje tem as redes sociais que potencializam qualquer bobeira, reclame aqui. Eu tenho dito o seguinte: acabou a era da transação, vivemos a era da relação. Tem uma frase que eu digo o seguinte, sempre eu repito quando eu trabalho, né? Eu digo o seguinte: perca a venda, mas não perca o cliente. Perca a venda, mas não perca. Você tem que ter integridade, tem que ter ética. Um palestrante, por exemplo, tem que não fazer o evento se ele entender que aquilo não está seguro, não apenas para ele, para o outro. Né? Então, não a hora dessa que precisamos ter princípios, é preciso ter valor, né? Ética, integridade. Uma vez perdida, a recuperação da credibilidade é uma coisa muito difícil. Então, por isso, é preciso respirar fundo, ter coragem, porque algumas situações são tensas, principalmente quando você interage com pessoas que não têm um nível de consciência.
né? Com, por exemplo, um cliente que quer adentrar um estabelecimento sem o uso da máscara, é preciso energia, é preciso coragem para ter um posicionamento, então vamos estar preparados para isso. Muito bem, a outra questão, rapidamente, nós falamos do protocolo, Cissa Prazeres falei rapidamente sobre a importância da integridade, de ter integridade. Eu tenho um livro sobre 8 princípios para encantamento do cliente. Um deles é a integridade, né? Tem vários cases aqui interessantes sobre isso, a importância de ser ético. E tem mais um detalhe, de não permitir sua empresa malandro nem safado, né? Não temos que ter tolerância com gente que quer enganar o cliente. E atenção, colaborador, se o seu chefe é um malandro, se o dono da empresa é um malandro, eu sei que está difícil o emprego, mas na primeira oportunidade, pule fora, porque o caminho é o caminho da retidão e da verdade. Não se alia a gente safada nem corrupta. Essa que é a verdade. Isso não vai dar certo. Então, integridade. O terceiro aspecto, rapidinho, nós temos 9 minutos, gente, é a questão da autoridade, a confiança na autoridade da pessoa. Né? O cliente confia num médico, né? De repente tem um charlatão, ter a confiança na autoridade. Hoje se fala muito na rede social em que construir autoridade, você constrói autoridade. Gente, muito cuidado com isso. Às vezes tem gente vendendo o céu e entregando o inferno. Não se constrói autoridade de uma hora para outra. Isso é uma mentira. Para você ter autoridade é preciso ralar, é preciso estudar, é preciso vivenciar. Então, não acredite em autoridades de última hora, autoridade de verão. Né? É claro, nada contra jovem, tal, tem gente brilhante, agora precisa perguntar o que é que ele fez, qual a experiência, qual o resultado que ele entrega. Então, cuidado com as falsas autoridades, né? Às vezes o cliente menos avisado, eles caem no conto do vigário de falsas autoridades. O cliente também precisa estar esperto, né? Para tentar separar o trigo do joio, né? Então, gente, esses 3 aspectos que eu queria falar. E tem uma frase também que eu gosto muito grande: sucesso sustentável, uma frase nossa, não é uma corrida de 100 metros, gente. É maratona, percebeu? Sucesso sustentável não é... Eu já vi muitas carreiras crescerem estupidamente e caírem no chão rapidamente, da mesma velocidade que cresceram. Né? Então, muito cuidado, é preciso, veja a natureza. A natureza, tem um exemplo que eu sempre coloco: uma filha chega para a mãe e diz: mãe, todo dia a mãe pega uma flor, bota um pouquinho de água ali em um vaso de uma plantinha, todo dia a menina chega: mãe, por que a senhora não chega uma vez por mês e bota 1 litro d'água? Vai matar a planta. Então, a natureza nos ensina, e olha, aos pouquinhos, vai absorvendo, vai ganhando. Interessante, tem um exemplo do bambu, que me parece que leva 7 anos, alguma coisa parecida, que não nasce, ele só cresce para baixo, cria raízes. Depois de 7 anos, eu acho alguma coisa, é muito interessante, mas o número não é preciso. Em 7 meses, menos de 1 ano, ele cresce dezenas de metros, porque está com as raízes fincadas, está claro? Então, muito cuidado com essa questão da questão da autoridade, como forma de se defender, lembrando a questão de que não existe realidade, o que existe é percepção. Então, gente, eu corri rápido para cumprir a tarefa da promessa de falar sobre os 3 aspectos do fator confiança: protocolo, autoridade, integridade, tá certo? Cissa, você quer falar mais alguma coisa? Dá um recado, porque nós temos aqui 6 minutos e 35 segundos. E eu não admito o Instagram derrubar a gente. Ele só me derrubou uma vez na vida. Eu aprendi, ele não derruba mais, certo?
Por favor. Não, quero agradecer aí a você e a todos aí que estão assistindo, que tem na audiência, né? É um prazer falar sobre protocolos na pandemia e pleno novo normal. Para mim é uma experiência fantástica que eu estou tendo, né? E é isso aí, você falando de autoridade, é isso aí. Hoje eu recebi um elogio muito encantador de uma cliente nova, que é onde eu passei tudo. Ela fez: você tem Instagram? Passei meu Instagram, passei tudo para ela. Ela fez: olha, não vou fechar com você, mas assim, tudo que eu vi no seu Instagram é tudo diferencial, você está de parabéns. Então isso para mim me cresceu. Eu digo: poxa, não foi dessa vez, mas vai ser da Sem próxima. falsa modéstia, se você não fosse uma autoridade no que falou, você não estaria aqui, né? Que eu tenho um Ah, nome a tá zelar, bom, certo? obrigada. Muito Pois bem, é, então é gente. isso. Beleza, eu fico muito feliz aqui. Inclusive, gente, lembrar a vocês que eu estou com a Escola de Encantadores de Cliente, viu, gente? Está começando segunda-feira uma nova turma. Eu estou muito feliz com isso. Nós nos reinventamos, que ela era só presencial. Com a pandemia, nós reinventamos ela. Já estamos na terceira turma, estamos finalizando uma agora, com alunos de 10 estados brasileiros. É uma emoção muito grande, que eu só fazia em company, né? Ou se não, aberto em poucas cidades. Então, de repente, através do remoto, você vai no mundo todo de uma vez só. Então, é fantástico. A gente usa uma plataforma de ensino. São 8 sessões que nós temos, 8 semanas. Quem não puder, a aula fica gravada, né? É uma escola, realmente, os depoimentos são incríveis. Vocês vão aí na minha bio lá e ver lá, Escola de Encantador, tem todas as informações. Olha no link, os depoimentos impressionantes do Rio Grande do Sul, Amazonas, São Paulo. Eu estou muito feliz e eu quero dar um presente a quem está aqui hoje, tá? Valendo apenas por 24 horas. Você vai ver que o valor é impressionante, o valor, a relação investimento-benefício. Mas você usando o código, vai lá, usando o código chamado Amigo do Peito, você vai ter um desconto extremamente especial. Vá lá e checa, você não vai acreditar, precisa olhar. Então aproveita que essa escola está mudando a vida de muita gente. E, sem dúvida, quem passa por lá não tem nenhuma preocupação com o fator confiança, porque isso entra no DNA. Porque eu sempre digo o seguinte: Deus no céu, cliente da terra. Sob o ponto de vista, falando tudo que nós temos, agradecemos aos dois, não é verdade? Muito obrigado a vocês. Vá aí na Sérgio Almeida Clientologia, dê uma olhada nessa escola, você vai se encantar. O código é isso aí, Mari, botou aí. Código Amigo do Peito. Já escreve lá Amigo do Peito junto, que você vai ter valendo apenas 24 horas, tá certo? Então corre. Muito obrigado a todos. E eu e a Cecília, nós estamos aí, a Cissa, à disposição. Quem é da área de eventos, de festa, acompanha aí, segue a Celebre sempre, que você vai ter uma injeção de criatividade todo dia aí, tá? Então, faltando 1 minuto e 30 segundos, eu queria me despedir de todos vocês. Se cuidem, fiquem com Deus, tá certo? Tá joia. Obrigado. Tchau, Tchau. tchau, gente. Tchau, tchau.